Guarujá. Dificuldade enfrentada pelos motoristas de ônibus. No final da Avenida Dom Pedro. Final da Avenida Dom Pedro. O vídeo serve para mostrar a dificuldade que os condutores de veículos têm para transportar os passageiros. Tem mais foto aí, eu ia pedir para o Fábio colocar, antes da gente começar o programa Assunto Cidade de hoje. No estado de algumas ruas. Pode ir passando, Fábio. Ruas que são... Ó, essa rua aí é lá atrás da Dom Pedro, é paralela a Dom Pedro. O ônibus, para passar nesse pedaço aí, tem que subir na calçada. Os pedestres, os moradores ali das redondezas, hoje, inclusive, nesse final de semana, os buracos alargaram mais ainda, colocaram, até interditaram a rua lá. Os próprios moradores interditaram a rua. Eu vou comandar aqui o seu... Isso é o estado de Guarujá. Olha lá o ônibus, o que ele tem que fazer para passar? Olha o estado. Pô, e ali é cercado de prédios, né? Cercado de prédios. O povo ali não sabe, né? O povo ali não sabe o que fez de errado para receber tanto castigo. Que não tem iluminação pública, não tem asfalto, não tem nada. Eu quero fazer posso fazer um comentário aí? Vamos já, assim que eu te apresentar. Assim que eu te apresentar. O programa Cidade está começando de uma forma diferente, mostrando aí alguns problemas crônicos aí da cidade. Já começou. E hoje nós vamos receber aqui o vice-prefeito de Guarujá entre 1989 e 92, Gentil da Silva Nunes. Gentil é aquele cara que não pode ver um negócio que já quer comentar. Então nem deu tempo de apresentá-lo aí e de te agradecer pela presença. Obrigado pela presença, Gentil. Obrigado você pelo convite. Eu estou aqui para tentar conversar com você sobre os problemas da cidade. Tipo esses. Tipo esses, porque esses problemas afetam a mim, afeta meus filhos e meus netos. Certo. Ou seja, afeta a minha família e afeta a família dos meus amigos. Então, se eu puder, através da minha fala aqui, dessa conversa, poder influenciar para que o nosso administrador, a Câmara Municipal, tome pé das coisas e haja de forma correta, de forma a atender essas demandas que o povo está a exigir, já para mim é muito importante poder contribuir com ideias para que a cidade cresça, se desenvolva e que nós possamos um dia viver numa cidade muito mais fraterna e acolhedora. O que tanto você queria comentar ali do vídeo ali? Não, do vídeo ali é um problema que nós precisamos nos reportar. A cidade foi deixada com muitas dificuldades. A zeladoria não foi feita por alguns meses. A ex-prefeita teve dificuldades no relacionamento com as empresas que fazem a zeladoria. No meu ponto de vista, e eu falei isso em várias entrevistas, falei isso na campanha agora, que ela ficou refém de um grupo econômico que determinava o que fazer. Ou seja, a Terracom, a AGP, a Aviação Guarujá, e algumas outras empresas que têm determinado durante alguns anos no Guarujá e em muitas cidades do Brasil, não é diferente, é o poder econômico que tem determinado o que fazer com as verbas públicas. São eles que às vezes até inventam obras, inventam assessorias para poder usurpar o dinheiro da população, o dinheiro dos contribuintes. Então aqui não é diferente. Nós temos que ver. O buraco afeta os transportes coletivos? Sim, mas afeta conjuntamente a população. Aquele cidadão que sai para trabalhar, que tem o seu carro, aquele comerciante que está ali à espera do seu cliente, enfim, afeta a todos. O que precisa fazer milagre? Em primeiro lugar, não acredito em milagres, né? Principalmente no século que nós vivemos, que as coisas andam com uma volúpia, com uma velocidade enorme, com o advento da informática, da internet, de todos os instrumentos de informação que nós temos. Então, é preciso economizar e honestidade. Em primeiro lugar, honestidade no trato. Olha, esse dinheiro aqui vem de pessoas que às vezes não tem o que comer em casa, que não tem dinheiro para o remédio, não tem dinheiro para fazer uma cirurgia, que não tem dinheiro para comprar um alimento para o seu filho e mandar para a escola. É essa consciência que eu sonho em ver na minha cidade e no meu país, mediante tantos escândalos,
tanta safadeza de pessoas que têm o dever de ser éticos, de ser zeloso com o dinheiro da população brasileira. Então, aqui é a mesma coisa. Mas aí eu vejo, que nem, ainda bem, que a justiça travou, tolheu, rejeitou aquele projeto de 30 milhões de reais para a AGP. Então eu ajudei, eu não vim aqui para falar mal da administração, até porque eu ajudei, eu tenho responsabilidade. Eu saí nas ruas, Valdir, e você é testemunha disso, fui em palanques com o Dr. Walter Suma, a qual eu tenho um profundo respeito, fui em palanques, subi nos carros-som pedindo voto, comprometendo meu nome, minha história, para que ele vencesse as eleições. Jamais eu troquei apoio, porque quando eu fui eleito por 3 vezes e não me elegeram, eu não comprei votos, e jamais as pessoas que me elegeram sempre foram pessoas do povo que me elegeram pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, né? Então o meu patrimônio é moral na política. Então eu queria ver ele acertar, economizar, ser criterioso com se nós temos 30 milhões de reais disponíveis para jogar na mão de um empresário só, é preciso democratizar uma verba vultosa dessa, né? Então nós poderíamos, desses 30 milhões, sugestão que os assessores dele tomem pé da situação da cidade, que economicamente não é boa, igual a de todo do país todo, e tivesse mais sensibilidade na distribuição e no manuseio dessas verbas. Vamos supor, nós temos o Banco do Povo. Sabe-se que no país existem milhões de desempregados, vai para 13 milhões de desempregados no país. A cidade é a mesma coisa, tem 30, 40 mil desempregados. Esse dinheiro, tem 10 milhões, coloca no Banco do Povo. Estimula a criação de pequenas empresas. 10 milhões, com 10 milhões de reais, veja quantos empregos não dariam para ser gerado. Uma microempresa, qualquer microempresário aí, na medida que ele tem uns 40, 50 mil reais de financiamento, ele gera 3, 4 empregos, postos de trabalho. Exato. São 3, 4 pais de famílias que passam a sobreviver com dignidade. Então, a zeladoria da cidade, você me mostrou agora um vídeo recente, a zeladoria é preciso de quê? E urgentemente tratar, mas não terceirizar. A prefeitura tem que ser as suas ferramentas, as suas máquinas, os seus homens disponíveis para uma emergência, para a periodicidade da manutenção das praças, das ruas, dos jardins. Então, em determinado momento no Brasil, criou-se as leis e estão querendo ampliar isso para o poder público, para facilitar as terceirizações. Isso é fraude, isso é embuste. A maior parte das terceirizações divide com a classe política, está aí provado. Eles dividem. A Lava Jato está provando aí o crime que se comete com o dinheiro público através das terceirizações e através das indicações. Agora até está no mercado de alimentação, está no mercado internacional, fraude, corrupção. Então, por quê? Então você tem que administrar aquilo que é de responsabilidade do administrador e não transferir para as empresas. Prefeito Antonietto, é a empresa que não fez, a empresa aviação não cumpriu. Isso é responsabilidade do administrador, daquele que eu votei, daquele que você votou, daquele que você ajudou a eleger e quer o retorno o quê? Em melhorias, que é o respeito. O que é que nós queremos aqui fora, Valdir? Eu, você, tua família. Queremos o respeito do administrador, queremos o respeito da Câmara. Então eu sou sou totalmente contra a terceirização e a privatização de coisas que devem ficar sob a responsabilidade da prefeitura. Então, veja aí, a zeladoria não pode, o prefeito não pode ficar refém de uma empresa que faz semestralmente
paralisa os serviços de coleta de lixo. O que tem que fazer? Você tem que ter a sua frota. Esse, agora aqui, a bem da verdade, quem começou o desmanche da máquina pública foi lá atrás, foi alguns prefeitos que sucatearam caminhões de lixo, máquinas operatrizes como Patrol, motoniveladoras. Máquinas que eram propriedade da prefeitura. Propriedade da prefeitura, sucatearam, não deram manutenção, máquinas valiosíssimas. Numa enchente dessa, numa catástrofe, nós precisamos ter um maquinário próprio, não depender de empresas que, às vezes, muitas das empresas terceirizadas não cumprem o contrato previsto. Está aí a Corpore ameaçando de paralisação, está aí o Hospital Santa Amaro com os empregados, todos, a maior parte deles, às vezes, semestralmente, com problema de salário, com problema de verba. Está aí a própria Terracom, várias vezes paralisou os serviços de coleta de lixo. Isso é crime contra a população que quer ver a cidade limpa, segura, as pessoas felizes, trabalhando, gerando riquezas. Então, eu sou contra, frontalmente contra. E esperava não. Eu espero que ele reveja alguns conceitos administrativos que foram ruins do passado. A derrocada da Antonieta, o que foi? Ela se acercou de um grupo econômico com interesses patrimoniais, que é a questão desse núcleo empresarial, que deram sustentação política a ela, e deu no que deu. Nós não podemos repetir esses erros. Gentil, do alto dos seus cabelos brancos, que conselho você pode dar para uma administração que começou fazendo exatamente o que já era feito antes? Contrato com o Terracom, contrato com a empresa de saúde, de gerenciamento das unidades de saúde, e também o contrato com a AGP, como você citou. Que conselho um vice-prefeito, um ex-vice-prefeito como você, ex-vereador, com tanta experiência em administração pública e um pensador do seu tempo, como você, pode dar no momento para uma administração que está repetindo exatamente o governo Antonieta? De todo o meu coração, eu tenho um profundo respeito pelo Dr. Walter Sume. Acho que ele batalhou esses anos todos para conquistar o direito de administrar a cidade. A população, eu fui um desses que atendeu o seu apelo e quero vê-lo acertar. Então, se eu tivesse... em primeiro lugar, eu criaria um conselho administrativo, ou seja, para trazer a população, as pessoas, as lideranças políticas, as entidades servir, para poder contribuir com ideias. Nenhum povo se deixa levar pelo embuste, Então, todo mundo quer interagir, quer participar, quer se sentir valorizado, prestigiado. Principalmente aquelas pessoas que ajudaram na campanha, querem ter ideias. Nós não somos aqui fora, eu, você, outras pessoas aí que ajudaram, porque querem ver a cidade, querem mudanças radicais no modo de agir do administrador. Então, qual é o conselho que eu daria? Em primeiro lugar, que a sua equipe seja extremamente honesta. Extremamente honesta. Diz que tem um ditado na política que diz que a esposa do ministro, ela não pode parecer honesta, né? Ela tem que ser honesta. Ela não tem que ser só ser honesta. Ela tem que ser honesta e parecer honesta. A transparência não deve ser só no discurso, deve ser principalmente nas suas ações. Não dá para ter um discurso, eu chegar aqui e ter um discurso tal, e amanhã eu mudar esse discurso e agir de outra forma. Transparência é ligar o celular e mostrar que está fazendo... Não. Transparência são nas ações. Não é da no Facebook, você não conta tudo que faz. Transparência transparência é publicar, eu até pedi para um vereador, espero que ele... fazer publicar no Diário Oficial os contratos na íntegra, publicação, uma sugestão que eu dou, transparência na administração, é publicar no Diário Oficial do município o inteiro teor dos contratos, tipo este que foi feito com a AGP e graças a Deus foi cancelado pela Justiça. Isso é transparência.
Transparência é fazer com que as pessoas interajam junto. Eu não sou o dono da verdade. Você também não, me parece que não é. E infeliz do homem que sabe tudo. Né? Porque ele perde a oportunidade de aprender alguma coisa. Claro. Então, eu não sei tudo. Eu tenho alguma experiência, porque eu vivi 12 anos na Câmara. A Câmara Municipal, a mesma coisa. Ter vereadores, vamos supor, eu vou fazer um comentário, e eu tenho um profundo respeito pela Câmara, porque a Câmara, eu vivi 12 anos lá, foi uma escola de vida. Então, os vereadores novos, agora, um exemplo, um sai de uma guarda municipal, vai para a tribuna da Câmara, vai para o plenário da Câmara, é chamado de nobre, de excelência. Isso mexe com o cidadão, não mexe? Cria né? Ele passa a ser um ser superior, eu sou nobre, esquece que eu fui guarda municipal. Exemplo, apenas como exemplo, pelo amor de Deus. Não. Esquece que eu fui guarda municipal. Outro vem de uma comunidade carente lá, convivendo com o pior, com a fome, com a miséria, e passa lá. Então ele muda de lado. Então ele passa a ser um defensor. É claro que não é crime apoiar o executivo, mas o executivo precisa dialogar com transparência com o legislativo. Eu fiquei feliz numa ação, os vereadores se reuniram e foram lá para que ele reduzisse a tarifa. Foram para entregar uma indicação, mas ele não recebeu. Ele não recebeu? Não. Eu achava que ele tinha recebido. Não, pelo contrário, não recebeu. Depois ele acabou tomando a atitude. Tomou a decisão. Foi uma decisão acertada de redução da tarifa. Eu aplaudi e falei, olha, é positivo isso daí, porque não podia, o povo está sendo lesado de uma coisa que foi feito no governo anterior. Eu ia te perguntar justamente isso, a atuação do presidente da Câmara nesses primeiros dias aí, esses primeiros 2, 3 meses de mandato aí. Uma coisa uma coisa, Valdir, para mim, é ser um vereador isolado, autônomo. Outra coisa é presidente de uma instituição, né? Ali ele também vai ter que administrar conflitos. Eu espero que o vereador Edilson, que foi um excelente vereador, foi um vereador de verdade, e eu prezo pela a sua atuação. Eu acredito que ele deve também se definir. Ele vai ter que ter uma definição, porque para prevalecer a harmonia e a independência entre os poderes, é necessário que haja também muita ética do administrador, do legislativo, muito respeito para com as pessoas. Os interesses corporativos do legislativo não podem prevalecer sobre os interesses da população. A população é a razão de ser do executivo, do legislativo e do judiciário. Não ao contrário. Nós não somos servos, nós somos pessoas partícipes, nós somos a razão do poder. Se existe um poder é porque existe povo. Se existe vereador, se existe prefeito. O problema é que, na maioria das vezes, em nome da democracia, que é a democracia burguesa, não é a democracia popular, onde as pessoas participam e definem o que fazer com as decisões de poder. O governo popular é participativo, né? Que eu sonho e acredito que as decisões coletivas serão sempre mais acertadas do que as decisões individuais, ditatoriais, né? Então o legislativo tem um grande papel. E me parece que o vereador Edilson, pela sua conduta no legislativo, difícil, fazendo oposição com uma Câmara omissa, tanto é que pagaram por isso, que os vereadores prestem atenção na legislatura passada. A maioria pagou com o seu mandato, a omissão, a subserviência, pagaram com o mandato. Também, tanto é que foi o maior índice de renovação que existiu. E que não ocorra isso, que os vereadores atuais sejam, é claro que é necessário atender a sua comunidade lá, é a vala, é o canal, é o bico de luz, é o buraco na rua,
Mas o vereador, o voto dele, ele representa 300 mil pessoas na cidade. Ele não pode votar num projeto, às vezes, de aumento de impostos, que vai prejudicar 300 mil pessoas em troca do conserto do buraco da sua rua, ou de uma indicação. Exatamente. Outra coisa, então, quando eu falo nisso, é porque eu tenho um apreço muito grande e sei do valor do Legislativo. O Legislativo, ele pode ajudar a administrar a cidade. Se tem vereadores honestos, que não troquem o seu voto pela vaga da escola, porque isso é uma obrigação do Poder Executivo, que não troque o seu voto pela licença de ambulante ou por um cargo na Monte Azul. Eu espero que os vereadores atuais se encham de brio e mudem sua postura diferente e se diferenciem da postura dos vereadores que perderam as eleições por causa desta prática. Né? Chama-se o fisiologismo. O fisiologismo é uma das coisas mais execráveis da política. É uma das piores coisas que tem na política. Ou seja, tira a independência do vereador. Então, outra coisa que eu queria contar do Legislativo, o prefeito, como todo prefeito, não faz maioria, porque ele é eleito com minoria. O sistema eleitoral faz com que um prefeito seja eleito com 1/3 dos votos da população. Né? Quando muito, né? Quando muito. Então, o doutor Walter Sul não difere. Então, ele tem que ter consciência que ele foi eleito com 1/3 da população e tem que governar para 3/3 da população, ou seja, para o todo da população. E se não houver a compreensão e um espírito e uma consciência democrática de que a grande maioria não votou nele, ele passa a tomar decisões precipitadas e que prejudica a grande maioria. Exatamente. Não tenha ilusão, eu não tenho a ilusão, nunca tive, de que a maioria vai ver com bons olhos minha administração, ou minha fala aqui. Não existe unanimidade. Não existe, principalmente no sistema, quando um sistema, a gente sabe que uma minoria é que determina quem será o administrador. Então eu peço, agora, isso também, ele precisa cercar-se de pessoas comprometidas com um projeto político social. Isso é o fundamental. Não temos um plano, só para concluir essa pergunta que é muito, muito importante, você me faz, nós não temos um plano de habitação, uma cidade Guarujá é uma cidade pobre. Essa falácia de dizer que não, Guarujá é uma falácia. Guarujá hoje é uma cidade pobre, que precisa de empregos, que precisa de habitação, que precisa de saúde. O estado das ruas que nós mostramos, acabamos de mostrar. Então, você veja. Uma cidade carente. Então, nós precisamos sentar todo mundo. O prefeito tem que ter a humildade que é uma minoria o elegeu. E a grande maioria vai estar observando e criticando. Natural, quem não está no poder vai estar criticando. Agora, queria até a tua opinião. Você tem que estar pronto para receber as críticas e saber respondê-las. Só queria te pedir para essa reação sua ser no segundo bloco, depois do intervalo comercial. Que é rapidinho. É rapidinho, a gente já volta já. Depois do intervalo comercial, Fábio. Vamos o intervalo, depois a gente mostra o jornal. Rapidinho, intervalo. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o ex-vice-prefeito de Guarujá no período entre 1989 e 92, Gentil da Silva Nunes. Ele também foi vereador por 3 mandatos na Câmara, ficou 12 anos na Câmara e o alto dos seus cabelos brancos está dando algumas receitas aí para o sucesso da atual administração municipal, que afinal de contas ninguém torce contra, todo mundo torce a favor que a cidade dê certo. Antes de continuar o segundo bloco com o Gentil, eu ia mostrar rapidamente o Jornal do Guarujá, essa semana, edição que o Fábio está colocando aí na tela. Edição principal com uma reportagem sobre a iluminação pública, um texto sobre iluminação pública, já que a Electro, a partir do final desse mês, deixa de cuidar dos postes. Então, se as ruas de Guarujá, a sua rua está escura, prepare-se que vai piorar. Essa é a dica aí da coluna do Coquetel. Pode ir passando, Fábio. E mais aí também a charge do Babu, logicamente. Babu sempre dando um tom de humor ao Jornal do Guarujá. Mais uma página, Fábio, página 2, coluna Coquetel, explicando tudo isso. Ali é o Palocci, o Palocci fazendo uma pizza e negando que seja o italiano, como a Operação Lava Jato demonstrou. Noticiário também aí na página 3, vamos lá, Fábio. Essa questão da ilegalidade do aeroporto. Ali no lado esquerdo, um jornalista está começando a carreira, praticamente 70 anos de idade, Roberto Sassi. Com texto, 9 prefeitos não derrubam jornalista. Uma crônica interessante que o Sassi conta. Uma matéria sobre a máfia chinesa, que a polícia desbaratou nessa semana. Anúncio aí do nosso colega Tuca Júnior, faz um programa de entrevista também na TV. Máfia chinesa. Vamos lá, Fábio, página social, sempre olhar social, coluna do Maurício aí sobre rock, cerveja e outros assuntos importantes. Vamos lá. O restaurante Almari, que tem o salão de festas mais chopchura do Guarujá. Você não faça a sua festa, você ia conhecer o salão do Marcos Dias, lá na Tiriju Sumini, lá no Santa Rosa. Página 5 também é um pouco mais social, Fábio. Pode ir, com o Dr. Sócrates, Colégio Alfa, o ônibus para você. Página 6, com a coluna, um texto aí da Marina, notícias da UNAEP, colação de grau da turma, primeira colação de grau das turmas de engenharia, interessante. E também a coluna de empreendedorismo do Aldo Boaventura. Página 7, noticiário esportivo, sempre com um toque do Coquinho aí sobre os surfistas, e o Arthur Cavini também com uma coluna sobre automóveis, nosso boxeador que ganhou o título, manteve o cinturão aí em poucos segundos. E a página 8, para encerrar o jornal, uma banda Los Volks, banda do Pablo Melo, já é uma sumidade aí como judoca, e agora também enveredando pelo mundo da música, e um patrocínio também da Padaria Real Brasil, padaria que faz entregas aí de frios e pães aí por toda a cidade. Vamos lá então, deixei no ar uma pergunta para você. Essa questão de saber, você falou, por exemplo, um governo que é eleito com minoria, eleito com a maioria dos votos, mas uma minoria da cidade. Tem um desafio pela frente, trazer para o seu lado aquelas pessoas que nele não votaram. Esse tipo de reação que a gente viu demonstrado na semana passada aí, numa rede social, pelo menos, esse não é o melhor caminho para trazer a população do seu lado. Não, eu acho que o melhor caminho para você conquistar a população em primeiro lugar, ser sincero, né? Você ser sincero no seu discurso e ser coerente em suas ações e práticas, né? Prática ação. E fazer com que a cidade, que a população, porque é assim,
É muito pouco tempo ainda, Valdir, para que haja mudanças profundas. Agora, a gente espera, quem está aqui fora, espera que esses 3 meses, que está todo mundo dando um tempo, e eu não sou diferente também, eu daria mais tempo até possível, porque eu empenhei meu nome, minha família, nós trabalhamos como voluntário na campanha do Dr. Walter, nós queremos que ele acerte. Eu não sou do quanto pior, melhor. Quanto melhor, melhor. Se ele acertar na saúde, por exemplo, a questão da Corpore, não pode dar continuidade a um projeto que foi ruim no passado, que levou a Antonieta à derrocada política, à desmoralização política, que começou até bem lá no passado, conseguiu se reeleger e finalizou um mandato melancólico. Então nós não podemos, esse filme nós já assistimos, eu não quero que o doutor suma, uma Antonieta, eu não ajudei ela, os 2 mandatos dela, eu fui oposição a ela. Agora, o doutor Suma, eu quero que ele acerte. Por quê? Eu empenhei minha palavra, eu fui em palanque, falei com pessoas, fui nas favelas, né? E pedimos porque entendendo, falando que ele era o melhor. E realmente ainda acho que ele é o melhor para a cidade. Ainda acho. E defendo isso nas pessoas que me procuram. Há muita gente que ajudou ele e que está descontente, porém, é fruto de cada um tem uma consciência. Não se pode, hoje em dia, você está me informando agora, eu não sei, eu vou procurar checar. É preciso que a Câmara Municipal, que é o grande condutor da política, da política geral, é a Câmara. E se a Câmara for omissa, a verdade é alguns vereadores se elegeram prometendo coisas que não poderiam cumprir, né? E aí, após a eleição, eleitos, começa a pressão em cima. E qual é o desespero? O Executivo tem vários atrativos que não é o argumento nem o convencimento, deveria ser. O argumento do Executivo deveria ser o convencimento, a transparência de mostrar esse projeto é necessário, nós precisamos fazer isso por causa de sentar com os vereadores, senta com a imprensa, olha, nós estamos tentando fazer reuniões públicas, é importante. Audiência pública no passado foi fraudes. E não me venham com esse negócio de audiências públicas para ouvir. Não faz. Essas audiências públicas, na maioria das vezes, eu assisti isso, e você assistiu isso várias vezes, vai os técnicos da prefeitura lá, que nem eu vi agora no diário, que vai ter umas audiências. Fala 1 hora, e a hora que a população precisa expressar o seu pensamento e expor suas necessidades, ele não tem o tempo que tem o tempo do administrador. Ou seja, e isso muitas das vezes, essas audiências públicas, é para consolidar a safadeza. Pronto. O que já está pronto. O que já está pronto, ou que foi mal feito, ou que vai ser feito e por trás tem a corrupção. Essa é a grande questão. Isso tem se dado no transporte, isso tem se dado na saúde. Os conselhos de saúde geralmente foram modificadas as suas finalidades. Se coloca pessoas só de confiança do Executivo, sem independência para decidir. Você veja que o Conselho de Saúde da cidade nunca foi contra nenhuma das posições da prefeita, nenhum dos projetos da prefeita na saúde. A impressão que dá é que a saúde de Guarujá não tem problema. Está tudo bem pelo Conselho de Saúde e pelo jeito vai continuar assim. É preciso ser eleitos e o prefeito, com uma consciência democrática, deve ouvir, ouvir, né? Muito os reclamos da população. Sem ouvir o que a população pensa, o ideal seria que fosse através de suas lideranças e dos conselhos populares que foi criado constitucionalmente para poder dar voz. Mas não tem voz porque são manipulados. 51% é do governo. E os 49% da composição dos conselhos são pessoas ou entidades que são dependentes da prefeitura. Então esses conselhos
não são independentes. As audiências públicas em Guarujá, eu não sei em outros municípios, mas eu acompanhei muitas das audiências públicas, é fraude. É fraude a audiência pública para o transporte, é fraude para a saúde, é fraude para a zeladoria da cidade, é fraude os conselhos de segurança. Então, fraude que eu digo, os que têm a responsabilidade de decidir, não decidem porque não tem independência necessária. É a mesma coisa que eu vim falar aqui para você e ser funcionário público. Eu não teria sentido eu vim aqui para falar dos problemas da administração, sendo um servidor público, um contratado da prefeitura, sendo pago com dinheiro da população, mas indicado pelo prefeito. Eu não teria a independência de falar o que eu estou falando, conversando com você. Exatamente. Então, o prefeito não pode ficar refém, mais uma vez eu vou alertar, o prefeito de Guarujá, como os prefeitos de todo o Brasil, não podem ficar reféns, se querem atender a população, se quer cuidar da cidade e das pessoas, não pode ficar refém do poder econômico. Ele é refém das pessoas, nem refém, mas ele é servo, é um servidor das pessoas que o elegeram, Valdir. E não de um pequeno grupo que determina o que fazer com o orçamento. Então, eu fico muito preocupado, porque eu acredito que há tempo suficiente, não chegamos ainda a 3 meses de governo, de ele refletir, recompor. E me parece também, isso é uma observação minha, Valdir, você esteve lá por alguns meses, poucos meses, mas esteve lá. E eu quero que, se eu estiver enganado, você me reconduz, porque uma coisa é estar aqui fora e fazer análise política. Outra coisa, há uma queda de braço interna no governo do prefeito Walter Suman e que não tem unidade. Então tem um grupo do vice-governador que tem o interesse de ser governador para poder se eleger e apoiar, mesmo que não ganhe, o Alckmin, não é assim? E isso tem influência na administração, nas decisões do prefeito. Porque ele não é senhor do seu mandato ali, porque ele tem compromisso, deve ter assumido compromissos com o governo do Estado. Espero que sejam compromissos só administrativos, políticos para a cidade. Como diria antigamente, republicanos. Republicanos, bem lembrado, me fugia a palavra, republicanos. Do outro lado tem o grupo do Gilberto Bezzi, que é uma liderança política e que prestou o apoio no segundo turno e que quer preservar o seu feudo ali, que quer preservar os seus interesses e do seu grupo. E ali tem alguns secretários, me parece, que foram indicados. Então me parece que há uma queda de braço e tem o grupo do Suman, que determina às vezes as coisas que não têm uma experiência. O grupo do Suman ainda não tem, eu conheço algumas pessoas de bem, inclusive de pessoas que eu prezo muito, que eu tenho a confiança de que são pessoas corretas, pessoas honestas, mas não tem ainda a experiência política e a visão política para ter influência sobre esse núcleo. São minorias hoje, no meu ponto de vista, sincero, na minha análise política. São minorias. E aí começam a se degladiar a ponto de não criar um projeto, uma diretriz, um norte para a administrar a cidade. Gentil, eu ia ficar aqui 2 dias aqui conversando contigo, eu acho que até o telespectador até ia gostar da gente ficar aqui, mas a gente está chegando já ao limite do programa. Deixa sempre esse teu olhar experiente, para sempre que a gente puder ter uma oportunidade de fazer uma análise ao longo aí dos próximos meses aí. Te agradeço pela presença, mas de terminar, deixo o espaço para você dar uma última mensagem. Bom, eu que agradeço, porque a gente fica meio isolado, né, pensando, ansioso às vezes para ajudar, ansioso para contribuir para que as coisas andem melhor. Eu jogo no quanto melhor, melhor. Eu quero desejar ao Dr. Walter Suman, não pude fazê-lo pessoalmente, porque nem fui convidado para poder abraçá-lo, ou mandei uma mensagem que não foi respondida,
Mas eu estou aqui disposto, com a minha humilde experiência, com a minha experiência de vida e como cidadão que quer ver a cidade crescer, não busco emprego e não busco vantagens pessoais. Jamais fiz isso na minha vida política. E não seria agora que isso iria acontecer. Então, eu desejo ao Dr. Walter Sumer uma profunda reflexão do momento político que a cidade vive. Eu também peço à Câmara Municipal para que haja, com a maior isenção possível, vendo a cidade como um todo, e não vendo apenas o cumprimento imediato, mesquinho às vezes, de campanha eleitoral, que isso é prejudicial para a população como um todo. Eu dei alguns exemplos, né? O dinheiro público precisa ser administrado com transparência, tem alguns princípios que eu não estou... transparência, moralidade e eficiência. Eficiência, né? Exatamente. Então, já é pouco, é escasso o dinheiro público, a população desempregada, milhares de pais de família com dificuldade de pagar os seus impostos, a cidade não gerou alternativas para que as pessoas possam sobreviver. Então, essa é uma prioridade, e que os vereadores vejam a cidade como um todo, e não apenas como a busca de um atendimento individual. Tá certo. Gente, eu te agradeço muitíssimo mais uma vez pela presença, agradeço a você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.